And Frank? Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse. You brought two too many. Fala pessoal, chegou a vez de Sérgio Leone no podcast Filmes Clássicos. Nesse que é o episódio número 14, nós trataremos da obra desse grande diretor italiano. Vamos começar aí por dois filmes menos conhecidos dele, né? Os Últimos Dias de Pompeia e O Colosso de Rhodes, e depois a gente entra naqueles filmes mais famosos mesmo, os grandes filmes do Sérgio Leone, indo até o último deles, que é Era Uma Vez na América, de 1984. Mas antes de começar, vamos aqui fazer uma errata. No último episódio do De Volta para o Futuro, eu mencionei uma referência a D.W. Griffith, que supostamente acontecia no terceiro filme da série. Na verdade, aquela cena que a gente descreveu acontece num livro que foi escrito a partir do terceiro filme, De Volta para o Futuro, parte 3. Então, se o pessoal for procurar isso no filme e não achou, claro, isso aí achar mesmo no livro que foi feito a partir desse filme. Se você tiver a fim de se comunicar com a gente, você pode deixar um comentário lá na nossa página filmesclassicos.podbean.com. Pode acessar também a nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos. E se preferir, ainda temos um Twitter, é @podcast_FC. Isso aí, rapaziada, então vamos começar esse podcast aí sobre o Sérgio Leone, né? Eu sou Fred Almeida, aqui falando do Rio de Janeiro. Aqui também do Rio de Janeiro, Marcelo. Opa, tudo bom? Marcelo Reanó, lá do Rio. E o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Beleza, Sérgio? Olá, tudo bem? Beleza, Marcelo. Vamos começar aí, então. Bom, o Sérgio Leone ele nasceu em 3 de janeiro de 1929 e pode-se dizer que ele nasceu já no cinema mesmo, né? O pai dele foi o Roberto Roberti, o nome era Vincenzo Leone, mas esse era o nome artístico dele, que era um cineasta pioneiro na Itália, uma espécie de Griffith de lá, que inclusive dirigiu e atuou no primeiro western italiano mesmo, que foi o La Vampira Indiana, onde uma das atrizes principais era Beatrice Valeriani, que era mãe do Sérgio Leone. Então, bem curioso, o Sérgio Leone já está ligado com o western italiano já desde da nascença, né? E ele interpretou até um soldado americano no último filme do pai, o Il Folle di Mare Chiaro, de 1950. Ele interpretou um menino também no penúltimo filme do pai dele, em 1941. Então ele começou realmente bem de baixo, fez figuração, ele bateu claquete. Ele foi assistente de direção de vários filmes, né? O Sérgio Leone começou bem de baixo mesmo. E participou até de muitos filmes americanos feitos na Itália, né? Em Cinecittà. Então ele foi assistente de diretor de diversos filmes conhecidos. O Ladrão de Bicicleta, do Vittorio De Sica, o Fabiola, Quo-Vadis, o filme americano mesmo, Helena de Troia, do Robert Wise, Uma Cruz à Beira do Abismo, do Fred Zinnemann, com a Audrey Hepburn. Participou de Ben-Hur, fez também Sodoma e Gomorra. Até no Ben-Hur ele gostava de dizer que ele tinha feito a cena das bigas, mas muita gente já desmentiu, disse que não foi, não. Ele apenas ajudou na cena da corrida, que é a cena mais famosa do filme, que seria mais a participação do Andrew Martin. Mas ele tinha esse lado de aumentar um pouco a participação deles. Muita gente brincava com isso, que não dava muito para confiar no Leone, não. Mas ele começou a escrever, foi subindo e começou a escrever roteiros no final dos anos 50. O seu primeiro foi para A Escrava do Oriente, dirigido pelo Mário Bonar. E o Bonar foi importante para ele porque indiretamente abriu as portas para ele dirigir. Porque ele passou mal no comecinho dos Últimos Dias de Pompeia, de 1959, que o Leone, a partir daí, filmou quase inteiro. É um filme até com o Steve Reeves e o Fernando Rey. É um filme interessante, tá, mas não muito, né? Os primeiros filmes, não sei se o Fred concorda comigo, os primeiros filmes do Leone não tem muita cara do Leone, né? Tanto Os Últimos Dias de Pompeia quanto O Colosso de Rhodes, né? Ele dirigiu os dois.
não tem, assim, realmente não tem características de linguagem, né? Que ele utiliza depois, tipo aquele close, quase não tem close nos últimos dias. Não tem nada disso. Mas, é até convencional. Assim, relacionado a roteiro e a história do filme, eu encontrei algumas características. Uma é o que você já falou, né? Uma coisa fora do filme, é usar um ator americano. Né? Apesar de que aqui não foi escolha dele, naturalmente, né? Não. Devia ter sido uma escolha do estúdio, era um filme de estúdio. Né? Total. E era um filme do Bonar. Esse último Dia de Pompeia, ele realmente pegou um projeto já encaminhado e só dirigiu. Ele era roteirista, inclusive com o Sérgio Corbucci, era um dos roteiristas do filme também, né? E ele assumiu a direção junto com os roteiristas também, iam decidindo o que fazer ali no meio do filme e tal. Mas eu vi outras coisas assim, por exemplo, tem a cena forte de ação no início do filme, né? Uma coisa que a gente vai ver depois, bastante no filme, nos filmes dele. É uma história de vingança, né? Vingança é tudo pra ele. Tem a questão de traição no filme, né? Personagens que traem uns aos outros ali. Então, assim, tem muito dessas coisas que ele vai usar depois, mas realmente, em termos de linguagem, aqueles planos que a gente vai costumar ver muito nos filmes dele, dá um plano geral muito grande, depois corta para um plano muito fechado no rosto do ator e tal. Não tem nada disso. Não tem esse tipo de coisa, realmente. E não é aquele filme, tanto esse quanto o Colosso de Rhodes, dá para botar num bolo aí, não é aqueles filmes que você diz, vai vir um grande diretor aqui. Não é, foi um começo modesto. É um filme, acho assim, um filme legal pro gênero, né? Até o gênero chamado de peplum, né? Que era um termo grego para aquela túnica que os romanos usavam. Eles chamavam esses filmes que eram baseados, né, nesses grandes épicos americanos aí, do Império Romano, essas coisas. E eu acho que não é realmente, não é. Você vê os últimos dias de Pompeia, vê o Colosso de Rhodes, não é um grande, não são grandes filmes. Não. Mas dentro daquele universo ali, são filmes dignos, né? Deviam funcionar, até por isso que o cara teve a chance de fazer o Colosso de Rhodes depois, né? Mas é nítido que destoa, né, da característica dos outros Sem filmes. dúvida. Você assiste Colosso de Rhodes, se você não sabe que é do Sérgio Leone e não aparece nos créditos, você nunca ia imaginar que ele que tinha dirigido. Eu até gosto desse tipo de filme, né? Esses épicos com cenários, figurinos e figurantes. Só que a gente não gosta. Eu me divirto, eu acho legal esse tipo de filme, gostei, gosto do Colosso de Rhodes. Mas realmente destoa totalmente do que vem pela frente do Sérgio Leone, né? Não dá pra ver. Você pode até... tem algumas semelhanças, mas como qualquer outro filme de outro diretor poderia ter também. Né? Com certeza. Até o Último Dia de Pompeia tem um lado legal que ele conheceu a Almeria, né, o deserto da Espanha, que é o único deserto que tem na Europa, por isso que eles usaram lá. E aí ele foi usar a Almeria em vários dos westerns dele, né? Então pelo menos teve esse lado útil aí. Mas realmente, se ele não tivesse feito os westerns depois, que ele teve que fazer muito porque esse lance de fazer filme que chamavam nos Estados Unidos de sandália e espada, né? Esses filmes de cara marombado, né, na Roma Antiga e tal, isso caiu em desuso. O Sodoma e Gomorra foi um filme que foi um fracasso muito grande e a Itália se viu enrolada ali, eles faziam isso toda hora. E começou a não dar mais dinheiro e aí partiu-se para o Western Spaghetti, que é onde ele fez o nome dele totalmente. E aí a gente vai chegar por um punhado de dólares, ou por um punho de dólares de 64. Que não é o primeiro espaguete, né? Não é. Mas é o que mais famoso, né? Que realmente fez o nome até do gênero. Eu acho que é o primeiro que chega nos Estados Unidos, assim. Com certeza. Tem essa potência de chegar no mercado americano, né? Apesar muito de tempo depois, né? Muito tempo depois. Junto com por uns dólares a mais, os dois chegaram num bloco. Os três, ali. né? Os três chegaram... Mas foi um pouquinho depois. Mas foram os três no mesmo ano, foram em 67. Um foi em janeiro, um foi em maio, o outro foi em dezembro, acho. Ou novembro. Parece que o Clint Eastwood só fez a dublagem da parte dele em 66, não é isso? Ele fez vários anos depois, né? Ele fez porque os filmes eram... Os filmes italianos, é bom a gente falar isso, né, logo no início. Os filmes italianos não tinham som direto, né? Não, era tudo dublado. Era tudo dublado, então assim, não rolava gravação de som. Imagino que rolasse uma gravação de som só pra guia, né? Som guia, no coisa. Mas não era... O que era gravado no set ali era só, de repente, para ser usado depois pra dublagem, pra guiar a dublagem. Mas não era usado para se colocar no filme mesmo, no corte final do filme.
E o Clint Eastwood fala até isso no que ele estranhou quando foi fazer Por um Punhado de Dólares, que, pô, era muito difícil se concentrar, cara. Porque você tava fazendo a cena, tinha nego jogando frisbee, tinha os caras falando, tipo conversando, entendeu? Era filmagem de filme mudo mesmo, eles não fizeram a transição nesse sentido, não. A cultura era do filme mudo, o cara berrando. Agora vira pra cá, agora anda pra cá. Era meio loucura mesmo. E eles podiam meio que falar alguma coisa, o que eles quisessem, mais ou menos ali, né? Porque eu sabia que depois aquilo ia ser dublado. E é até engraçado que o Clint Eastwood achou, fez o filme inteiro como The Magnificent Stranger. Esse era o título dele. Então ele ficou um tempo sem saber se o filme estava indo bem ou não, porque ele não sabia que o título do filme tinha sido mudado para o pé do dólar. Bem piração, né? E é uma cópia escancarada de Yojimbo, né? O Sérgio Leone achou, o Kurosawa nunca vai descobrir isso aqui, porque é um filme pequeno italiano. Ele não acreditava que ia fazer tanto sucesso assim. Então eles copiaram escancarado. E aí o pessoal do Japão foi sabendo. E meteram num processo. E foi onde o Kurosawa mais ganhou dinheiro na vida, né? Foi o filme que mais deu dinheiro pra ele. Ficou com 15% dos direitos lá de bilheteria do filme. No mundo inteiro e 100% no Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Então ele pegou uma grana boa. O Sérgio Leone, ele meio que se defende, né? Dizendo que, na verdade, ele fez uma história que, inclusive, seria inspirada numa peça do século XVIII de um escritor italiano chamado Carlo Goldoni, que o nome da peça é O Servo de Dois Mestres. Ele fala, inclusive, que o Kurosawa teria usado essa fonte para fazer o Yojimbo, né? Mas quem vê Yojimbo e vê Por um Punhado de Dólares, cara, não fica dúvida, né? Não, e ele se baseou no Yojimbo mesmo. O pessoal falava que ele ficava vendo Yojimbo até para editar o filme. Então não dá para sair com essa desculpa não dá. Né? Não colou. E dizem que o Yojimbo tem muito de um romance do Dashiell Hammett, chamado Red Harvest, que também é uma fonte para esse filme também, né? Até porque o Yojimbo o Kurosawa curtia, né? Literatura americana, os filmes americanos também. Os dois, né? O Leone também, né? São dois estrangeiros que adoravam o cenário americano. E foi um filme que catapultou a carreira do Leone, do Clint Eastwood, do Ennio Morricone. Essa rapaziada toda veio no embalo e se deu bem, né? Até o Morricone usou o nome de Dan Savio nos créditos, né? O próprio Leone, ele usava Bob Robertson, né? Que era homenagem ao pai dele. Você falou o nome do pai dele aí, Roberto Roberti. Era em cima disso. E era em cima disso. O Bob Robertson, né? Quer dizer, filho do Robert, né? Uhum. E o Jean-Marie Volonté também, que era um ator italiano, já tinha feito muitos filmes, mas fora da Itália não era conhecido, passou a ser um rosto mais conhecido. E fez um grande vilão, eu acho ele ótimo vilão também nesse acho. E no próximo. E o crédito dele é John Wells, se você procurar ele no crédito do filme, não tem Jean-Marie Volonté. É estranho, né? É John Wells, o nome dele. Isso é a forçada dos distribuidores para poder colocar o filme no mercado americano, né? Tipo, não iam ver um filme italiano, um western italiano com um diretor italiano, então bota o nome americano. Com certeza. E o Clint Eastwood, ele era o ator coadjuvante da tal da Rawhide, que era uma série de TV americana, fez muito sucesso, mas o ator principal era o Eric Fleming, que foi chamado para o filme, mas recusou. E aí ele pegou a vaga e ele fez o filme muito porque ele tinha um contrato lá que ele não podia fazer filme nos Estados Unidos, mas na Europa tinha essa brecha. Então ele foi para a Europa meio para ganhar um troco e não estava acreditando muito naquilo e mudou a vida do cara, né? Às vezes a gente topa um serviço assim que muda tudo e foi o caso dele, né? Ele estourou ali. O Leone não queria ele, né? Não, ele foi uma das opções que sobrou. Queria, né? Acho que o Henry Fonda, ele queria o Henry Fonda, tarado pelo Henry Fonda, né? Só que ele não dava, né? Ali ele era desconhecido, italiano, não ia rolar chamar o Henry Fonda. Aí ele tenta o James Coburn, só que o James Coburn acho que pede $25 mil e o Clint saiu por 15. O próprio Charles Bronson, Charles Bronson recusou o roteiro, falou que era ruim. Achou o roteiro ruim, imagina. E vai fazer isso depois, né? Ele vai tentar o Charles Bronson depois, acho que por uns dólares a mais, e também vai já continuar achando o roteiro ruim, 3 Anos de Conflito também. Sempre negando. Sempre negando. E ele chamou o cara de novo ainda, hein? Isso é raro. Ser esnobado assim e continuar tentando, né? Geralmente o cara cresce na carreira e dá uma banana, né? Eu vi uma entrevista do Leone falando que ele não... Quando ele viu o Clint Eastwood lá no Raw Right, ele não... Assim, não viu grandes atuações, claro, e tal, mas gostou
da persona, né, da figura, no rosto do Clint Eastwood, e achava que ele se movimentava como se fosse um gato. A maneira dele andar parecia um gato, meio à espreita de alguma coisa. E foi por isso que ele topou o Clint Eastwood também. E ele ficou um tempo sacaneando o Clint Eastwood, né? Dizendo que ele tinha 2 tipos de atuação, com chapéu e sem chapéu. Tremendo. Mas o Clint Eastwood sempre foi um cavalheiro, sempre fala do Leone bem pra caramba, né? Nos Imperdoáveis, dedicou o filme a ele e tal. Mas não é uma declaração totalmente errada. Fora da verdade, né? Se você assistir esses 3 filmes... São atuações básicas vamos falar dele, a verdade, tá caladão. o que existe de interpretação ali? Ele é praticamente o mesmo personagem, a mesma fisionomia do cara tranquilo, com o domínio total da situação. Não sei quando ele tá apanhando, mas tirando essa parte, ele praticamente tá... ele tem poucas expressões mesmo, né? As expressões são boas, né? O pessoal acabou conquistando o público, aquela expressão, aquele posicionamento dele, tudo. Mas realmente não tem uma interpretação ali, né? A forma como ele tá sempre com o cigarro na boca, ele acendendo o cigarro. Isso falando acabou... quase nada, caladaço. Ele é praticamente um super-herói ali, né? No filme. Total, ele é um super-herói, mas também tem essa coisa do anti-herói, né? Eu acho que isso é legal de destacar. Ele não é bonzinho, né? Ele não é bonzinho, ele não é o John Wayne, né? Não, Porque isso, quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, muito se criticou isso, né? Que a figura do Clint Eastwood nesse filme era um misto de cowboy com gangster. E aí eu acho que o Sergio Leone estava à frente do tempo, né? Porque você estava acostumado com o faroeste do John Ford, do Howard Hawks, né? Que você tinha aquela figura do herói moralmente, né, certinho, bonitinho, o cara que defendia as velhinhas e, né, tava sempre do lado do certo e tal. E, pô, logo no início, por um punhado de dólares, você já vê que, pô, tem a criança... E meter o dedo no gatilho, né? Não tá nem aí, assim... Tem a criança sofrendo lá, apanhando, sei lá, nego dando tiro perto da criança, ele caga e anda, tá bebendo a aguinha dele ali, levanta assim o rosto e coisa, e depois a gente vai ver que ele vai ajudar, né? Mas tipo, o John Wayne ali não ia passar por aquilo ali, cara. John Wayne ia tomar alguma atitude naquela cena, né? Não, ele com certeza, o Western Spaghetti deu uma revitalizada, não, né? O Sam Peckinpah depois pegou essa bola, né? Teve um lado mais de cínico, mais durão, que entrou muito por ele mesmo, muito pelo Leone, com certeza. Não, já é um filme que já começa algumas coisas que a gente vê em filmes seguidos dele que tem uma certa repetição. A gente fez o do Hitchcock, né, os 5 programas que a gente de vez em quando fala, aqui o Hitchcock se repete e tal. E tem umas repetições no Leone, esse lance de toda hora tem uma porrada nos protagonistas. Né, sai sempre um cacete, uma porradaria, né? É isso aí, quase todos os filmes tem alguém levando, geralmente o ator principal levando a surra. Não, e também lidar com a lentidão, ele sabe trabalhar muito bem a lentidão, ele não acelera o filme, muito pelo contrário, ele estica a coisa para ter mais drama, mais tensão, né? Isso ele vai usar em todos os filmes, é a marca registrada dele, junto com esse lance que você falou antes, de grandes closes com um plano geral gigante, né? E isso alternando. Tem o lance da vingança, né, também. Da vingança. E isso vem já do primeiro filme, né? Essas coisas, essas marcas registradas que a gente vai ver dos 6 filmes principais que a gente vai abarcar aqui dele, tem realmente algumas coisas já vêm do primeiro que ele vai repetindo e algumas vezes até aprimorando, né? E realmente, até esse lance da edição, lembra um pouco até a edição soviética lá dos anos 20, que de pegar e fazer contrastes de imagem, né? Um grande contraste, você pegar um grande close de um olho e de repente ter um plano geral gigantesco. Isso dá um efeito realmente no público e funciona muito bem. Eu acho ele visualmente um gênio, realmente, o Leone. Eu não acho tanto os roteiros, apesar de que um outro filme dele eu acho muito bom de roteiro também. O roteiro da trilogia dos dólares são simples, mas ele sabe trabalhar muito bem a parte visual, né, cara? Que é vital para um filme. A linguagem, os enquadramentos, né? E depois ele vai ficar ainda melhor, que ele vai ter o Tonino Delicoli lá, o diretor de fotografia, fodaço também da Itália, né? Vai ficar ainda melhor. Mas nesse filme aqui ainda não tem, né? Mas mesmo assim você já vê a noção de composição do quadro dele. Que o filme é bem trabalhado. Muito bom, ele não né? filma de qualquer jeito. Não filma de qualquer jeito. Vamos filmar aqui e tal. Não, você vê que ele sabe onde colocar a câmera, ele sabe que elementos ele vai estar enquadrando ali. E depois, no Era Uma Vez no Oeste, a gente vai chegar lá, ele ainda adiciona uma coisa legal, que é o personagem entrando no quadro, né?
Ele Isso passa tem a fazer muito. essas entradas laterais. Ele usa Essas isso entradas direto. laterais e depois a gente vai chegar lá, vou comentar isso também, mas... Eu acho que por um punhado de dólares, é bem o que vocês falaram mesmo. Tem um grande peso a mão do diretor aí para transformar num filme que a gente assiste e vê virtudes nele. Porque se analisar o roteiro, a história, poderia ter sido uma bomba. Se não tivesse a presença do Eastwood, que foi fundamental, junto com uma boa direção, o filme poderia ter sido uma bomba. Não é de se estranhar, parece que o Charles Bronson falou que era o pior roteiro que ele já viu, quando ele já tinha lido, quando ele leu isso aí. E não é de se estranhar, porque o roteiro realmente, se você para pra pensar naquela trama, fala, meu Deus, pra onde que esse filme vai caminhar? E, no entanto, a gente já vê que tem ali um diretor promissor. Eu acho que ele evolui muito nessa trilogia do primeiro pro terceiro. Não sei se é uma impressão geral. Eu acho na sequência um melhor do que o outro. Não, assim, a gente vai... com Deixa pouca chegar no terceiro filme. Vamos chegar no terceiro. Agora, tem uma coisa absurda nesse filme. Não sei se vocês viram isso, acho que tem no DVD. Eu vi no YouTube. Que é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas parece que era uma coisa até meio comum na televisão na década de 70. Esse filme foi lançado na TV, acho que em 77, cara. E tem uma coisa absurda. Nego dirigiu um prólogo pro filme. Olha isso, vocês viram isso, não? Não, eu vi, foi feito para os Estados Unidos isso aí, com Harry Dean Stanton, né? Com Harry Dean Stanton, dirigido por um diretor qualquer. Foi uma cena feita com o Harry Dean Stanton, dirigido pelo Monte Hellman, pra meio que dar um motivo ali, né? Ele sendo forçado pela polícia a pegar... Na verdade, assim, é salvar a barra do anti-herói, vamos dizer assim, né? Quer dizer, dá um sentido dele entrar numa cidade... E, dar tiro em todo mundo, porque ele é tipo um furacão, né, cara? Quando ele passa. Depois que ele termina com a cidade ali, sobram aqueles 3 amigos dele, praticamente, na cidade. A cidade fica vazia, Morreu todo mundo, né? Então acho que eles deram que o que eu li foi isso. A intenção deles era criar assim, uma motivação de que ele estava por trás dele, tinha a polícia liberando ele ir na cidade, né? Porque a cena é essa, tipo ele saindo do presídio e o Harry Dean Stanton lá é um delegado que fala para ele, você tem carta branca para ir lá nessa cidade e acabar com as 2 gangues lá, entendeu? Se meter no negócio dele. Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E assim, não cola muito, né? Porque é nítido ali que ele chega totalmente sem dinheiro e tá atrás de grana, né? Não cola, é ridiculamente feito, assim, porque não é com Clint Eastwood, é um ator que tá servindo como dublê dele, e aí eles colocam aqueles closes do Leone, dos olhos, que eu acho que até eles tiraram do Três Homens em Conflito. Né? Quando dá o rosto do Clint Eastwood, é só o close dos olhos. É muito mal feito. Mas eu achei uma situação bizarra, você criar uma coisa para anexar o filme. Sinistro. Agora, vamos seguir, porque são 6 filmes e tem muita coisa a falar. Aí vem, em sequência, claro, por uns dólares a mais, o prequel, que é Dollar in Pew, de 65. Que teve uma briguinha aí com a produtora de Holly Films, e o Leone teve que ir na justiça para poder usar o personagem do Clint Eastwood, né? Então por isso que ele tem um nome um pouco diferente. Mas é a mesma pessoa, né? Ele conseguiu essa vitória aí na justiça, mas realmente é praticamente o mesmo personagem. E mais uma vez o Jean-Marie Volonté como um grande vilão. Acho que ele valoriza muito o filme. O Volonté é um ótimo ator. E eu acho já um filme um pouco melhor do que o primeiro, apesar de eu gostei muito dos 2. É o meu preferido da trilogia, quando chegar no terceiro filme a gente briga sobre isso. E eu acho que gosto muito do Lee Van Cleef também. O Leone elogiou muito o Lee Van Cleef, né? Você até falou no outro podcast, né? Que ele fazia buraco na tela e tudo mais. Realmente, é um cara que era totalmente ator B em Hollywood. Ele se surpreendeu com o tamanho do papel dele. Ele achou que ia fazer uma pontinha na Itália e fez um dos papéis principais do filme. Aliás, os primeiros papéis principais dele, né? Eu acho até que da trilogia, com exceção do primeiro filme, tanto o Lee Van Cleef aqui quanto o Eli Wallach no terceiro são mais interessantes do que o próprio Clint Eastwood. Concordo. Inclusive, eu levantar essa bola. O Clint Eastwood é o ator principal do filme, mas o Lee Van Cleef é o herói. Eu acho, exatamente. Assim. Também é o protagonista, porque ele que tem a moral do filme, né? Que é a vingança ali. O Clint Eastwood só quer dinheiro. Ele tá atrás de vingar a irmã.
Então ele tem essa coisa de ser o herói, né? De ser o mais certinho. Ali. Tem o melhor propósito, exatamente. Ele tem o melhor propósito. Agora, é um filme também que, pô, já no primeiro plano, você tem um plano muito legal, assim, evitando um clichê, né? A gente pode dizer. Vocês lembram do primeiro plano? É um plano geral abertão. E só tem um cavalo e um cara andando no cavalo, e um assovio, né? Esse assovio é feito pelo Sergio Leone, inclusive. É o Sergio Leone assoviando ali no início do filme. E aí você tá esperando o quê? De repente tem um corte para um plano mais próximo para você ver o protagonista chegando na cidade, né? Tipo o que acontece por um punhado de dólares. E aí o que acontece? Rola um tirambaço lá que tu não sabe da onde, né? Só vê uma fumacinha assim na tela e o cara cai. Já é um filme que inicia diferente, né? Já é um filme inusitado. Inusitado. E é uma forma diferente de introduzir o caçador de recompensa, né? E aí tem um pouco também, depois ele vai fazer isso, ele costuma fazer isso nos filmes, né? A seguir, que é de introduzir cada personagem, né? Você tem sempre de forma marcante, né? Sempre de forma marcante. Você Van Cleef tá atrás da Bíblia, eu acho, nessa vez. O primeiro plano do Lee Van Cleef é ele atrás da Bíblia. É isso aí que você falou. Aí depois você tem a introdução do Clint Eastwood, né, que começa com a mão dele. O nome dele é Manco. É manco porque ele tem uma mão que ele só usa para atirar. Ele praticamente faz tudo com a esquerda. Né, ele dá porrada, come com a mão esquerda, porque a mão direita dele está sempre liberada perto da arma, né, para sacar a qualquer momento. E depois ele introduz o Jean-Marie Volonté, e depois ele faz um plano legal, que é ele corta da risada do Volonté para um cartaz. Vocês lembram desse plano? Também, que ele tá rindo, aí ele mostra o Lee Van Cleef olhando o cartaz e mostra o Clint Eastwood olhando o cartaz também, só que em outro espaço, ou talvez até outro tempo, né? As transições dele são muito bem feitas, né? Muito bem feitas. Ali ele junta os três personagens. Aí você já entende, pô... Tudo visual. Tudo visual, e você já entende, pô, esses caras vão se envolver no filme. E deve ter alguma coisa entre o Lee Van Cleef e o Jean-Marie Volonté, porque ele insiste com os cortes de tiro. Quando o Lee Van Cleef está olhando o cartaz, ele fica lá, tiro e mostra o Lee Van Cleef. E tiro e olho, tiro e olho, tiro e olho. Você, pô, tem alguma coisa diferente com esses personagens. Eu acho fantástica, assim, essa introdução. E a gente acabou não falando muito do Morricone, falou um pouquinho, e aqui já a música até se liga na trama, né, com a musiquinha do relógio marcando o duelo, né, o Volonté tem essa mania de atirar quando acaba a música, vai ser muito bacana. E agora, os dois são um pouco crianças, né, tem uma hora que tem um duelo, tem um pouco isso, né, tem uma certa infantilidade em alguns personagens do Leone. Que os dois ficam com aquele duelinho babaca no meio da rua, um atirando no chapéu do outro, pisando no pé. Tem umas bobeiras, né? Assim. Inclusive a criança fala isso, né? Parece os jogos que a gente faz de pisar no pé do outro, né? E tem também nesse filme um lance que ele vai usar direto, que é o lance de um flashback misterioso que aos poucos vai sendo revelado. Aí você vê um pouquinho do flashback, aí segue o filme e volta, que é o flashback da irmã do Lee Van Cleef, que vai ser estuprada pelo Volonté e se mata, né? Tem uma coisa esquisita, né? Ela tem arma, não sei porque ela não mata o cara, mas enfim. Se assim. Mata ainda com um tiro no tórax, né? Na barriga, coisa geralmente tira na cabeça, em algum outro lugar, podia ter matado o cara. Realmente mas não faz sentido. Não faz, mas esse lance dela se matar em vez de matar ele é algo que meio que deixa o personagem do Jean-Marie Volonté bolado, transtornado. Falou, porque ela considerou uma vergonha tão grande estar com um cara, né, que preferiu morrer, né? Inclusive alguns autores acham que tem uma coisa de impotência ali do Jean-Marie Volonté, né? Ele substitui sexo por violência, né? Um negócio meio psicológico, mas... Não, e bastante. O sexo dos filmes dele é sempre violento, meio bizarro. Nunca é romântico. É sempre... Muitas vezes estupro, assim, não é uma coisa bem trabalhada, não. Não é. E essa coisa do flashback que você falou, eu também anotei isso. É aquele flashback que resolve a trama, né? Que vai sendo revelado aos poucos, não vai sendo revelado aos poucos. Eu acho que o ápice disso é o do Era Uma Vez no Oeste. Com certeza. É o melhor. É o melhor da forma dele ali. E tem um duelo final que eu acho maneiríssimo, que é praticamente o prenúncio do que seria o trielo do terceiro filme, né? Só que dessa vez ele não participa, ele é o juiz da coisa. Ele é o mediador, né? Do fórum ali. Ele tá só
Ó, tu vai pegar a arma aí, deixa ele pegar a arma, tá ali só controlando. Né? Só pra ser uma coisa justa, né? Porque, coitado, o Lee Van Cleef ia ter que pegar a arma do chão pra atirar no cara, não ia dar. E acho que essa cena no final é também aquilo que eu falei do clichê, evitar o clichê. Porque o que você esperaria numa cena onde o vilão tá prestes a matar o herói, que é o Lee Van Cleef? Jean-Marie Volonté tá com a arma em punho pra atirar no vilão. Você vai esperar um tiro vindo de algum lugar pra... Do Clint Eastwood. Do Clint Eastwood, mas não. Ele resolve isso com a música, né? O cara tá tocando a música tá no final, você sabe que o outro vai atirar, né? Cria aquele suspense, ele entra com a música do segundo relógio. Muito legal aquilo. Que funciona como se fosse um tiro, né? Vindo de outro lugar pra salvar o herói daquela situação. É genial. É um desfecho nada verossímil, mas fica poético. Fica muito poético. Da música, né? A gente compra essa ideia. E o duelo final, o Lee Van Cleef, claro, ganha. Quem tá ouvindo a gente, por favor, vai ver os filmes, né? A gente vai entregar tudo aqui. E o Lee Van Cleef vai pegar o reloginho da mão, que lembra um pouco Era Uma Vez no Oeste, no final, aquele do Charles Bronson botando a harmônica na boca do Henry Fonda, né? Tem um pouco esse lance do objeto que significa, né, a vingança dele mesmo, né? E é mais uma vez vingança, né? A gente sempre ressaltando isso, que vingança tá em todos os filmes dele. Até no último, é até interessante isso, que no último é um pouco diferente. É um pouco diferente, é. Eu acho que é nesse filme que ele começa a trabalhar melhor com essa coisa dos closes dele, né? Até depois o Tarantino, quando vai começar a fazer cinema e tal, ele fala isso, né? Que quando ele queria fazer um plano detalhe do rosto do ator, ele falava isso, falava pro fotógrafo dele lá, eu quero um Leone, eu quero um plano do Leone, quer dizer, aquele plano característico que acaba cortando o queixo do ator e um pouco da cabeça, né? E eu vi uma entrevista acho que foi não sei se foi do diretor de fotografia ou foi do produtor, que falava que isso foi um problema técnico, né? Que como eles estavam usando aquele Techniscope, parece que em algumas distâncias focais da câmera, você tinha um efeito de distorção, assim, no chapéu do cara e tal. Então, a solução que eles tiveram na época era fechar o enquadramento. Fazer bem Fazer fechado. Bem fechado, e acabava cortando o topo do chapéu, né? Porque não é um close onde aparece o rosto inteiro. É isso que eu falei, ele corta um pouco do queixo e um pouco do topo da cabeça. E ficou tão legal que ele passou a usar isso como... virou marca registrada dele. Um estilo, dá a impressão de realmente ser proposital para mostrar só a expressão no olho do personagem. Né? Quer dizer, estou mostrando o mais próximo que eu posso chegar dele. Né? Mais do que isso não dá, exatamente. Então vocês concordam que houve um crescimento do segundo filme pro primeiro, Sim. né? Eu acho que isso é a opinião. Agora, pro terceiro é que vocês vão me matar aqui. Eu acho o pior da trilogia, que é o Três Homens em Conflito, o El Bono, o El Bruto, o El Cativo, de 66. Eu sei que a visão majoritária, quase que total, é que é o melhor, né, da trilogia. Cara, eu acho o mais fraco e eu acho com diferença, assim, uma diferença grande. Eu acho que faltou roteiro ali, eu acho que pegaram, porque a versão que existe hoje é a grande, né, de 3 horas do filme e tal. Eu gostava da versão um pouco mais reduzida, é o único caso dos 3 aí que eu gostava quando tinha menos, porque acho que ficou longo, tem umas cenas enormes, tem uma cena do Tuco na loja de arma que demora um tempão. Eu acho que aqui o ritmo eu não gosto. Eu acho o filme um pouco arrastado. Mas vocês adoram, vocês acham perfeito? Não diria perfeito. É a minha única crítica que eu tenho ao filme, que eu sempre tive. Eu acho desnecessária aquela cena da ponte, explosão da ponte, antes do Trielo. Às vezes eu fico pensando assim, será que ele não quis criar um anticlímax? Eu acho que ele quis fazer o Evento Levou, que é o filme da vida dele, cara. Ele adorava, o sonho da vida dele fazer o Evento Levou, um filme de guerra civil enorme. Eu acho que tem muito da paixão dele que ele tinha pela história dos Estados Unidos e pela guerra civil. Mas eu acho que, assim, se ele cortasse, né, quando eles saem lá da confusão lá com Angel Eyes, lá com Lee Van Cleef e tal, e eles vão na direção do cemitério, eles são interrompidos por essa cena da guerra civil e da ponte, que eles têm que explodir a ponte para separar os exércitos e
e eles poderem cruzar o rio. Eu achei desnecessário, aquilo ali pra mim se arrasta. Eu acho que é uma vez longo que eles aquilo. estavam, que o filme estava ambientado na época da Guerra Civil, eles quiseram fazer os personagens cruzarem, né, se infiltrarem realmente na guerra. Mas, bom, só respondendo a pergunta do Marcelo, eu discordo totalmente. Eu acho ele bem superior, principalmente ao primeiro. O segundo, eu até entendo alguém falar, eu prefiro o segundo ao primeiro, ao terceiro, né? Mas eu acho ele bem superior ao primeiro em todos os aspectos, mas não acho perfeito, não. Tem uns furos, não dá pra se dizer furo de roteiro, porque parece que a cena até existia, mas foi cortado na edição final, enfim, mesmo nessa versão longa, de repente o Angel Wise, ele tá lá, ele é um sargento, né? Ele é um sargento, você não tem a menor ideia como ele foi para lá. A gente chega a pensar, será que eu dormi, eu cochilei, perdi alguma cena? Porque não dá pra entender como ele foi para lá. Ele virou um sargento, tá uniformizado, fala, cadê? De onde foi isso? E uma hora o Tuco também fala sobre ele, é o Angel Wise. Aí você para pra pensar, onde eles se encontraram antes? Parece que eles se conhecem há muito tempo, né? Pois é, ele fala assim, é o Angel Wise, aí você fala, caramba, mas eles não se encontraram ainda, os três, pro cara falar, viu lá, o Angel Wise tá aí, tá bom, mas de onde? Então o roteiro tem uns furos bobeiras, assim, mas eu acho, apesar de longo, eu acho um filme extremamente gostoso de assistir, você assiste assim, ele não cansa em absolutamente nada, pelo menos pra mim. E ele vai num crescendo até que chega. Essa explosão da ponte, ok, é desnecessária, mas também não atrapalha. E aqui a sequência final que eu acho grandiosa. Eu acho essa sim é que retém o filme Vocês totalmente. concordam que é o filme mais irônico dos três? É o filme mais engraçado pra mim. É mais brincalhão. Tem bastante humor. O personagem do Tuco é um dos personagens mais interessantes de toda a filmografia do Leone, eu acho. Ele é o típico anti-herói. Whoever double crosses me and leaves me alive, he understands nothing about Tuco. Nothing. A cena dele com o Blonde lá no deserto, ele rouba a cena. Tanto que até dizem que o Clint Eastwood ficou bolado com essa história, né? Sabe, primeiro era ele sozinho, depois veio o Lee Van Cleef, e depois veio lá o Wallach, e o papel dele foi realmente diminuindo. O Tuco rouba a cena desse filme sempre que ele aparece. Né? Ele é o ator principal pra mim. E tem mais tempo de tela do que o Clint Eastwood, inclusive. E eu gosto da história, aquela coisa do segredo duplo, cada um conhecia uma parte do segredo, onde estava o tesouro enterrado. É um negócio bem sacado no roteiro, né? Pra ele manter aquele desespero dele. Agora o Blonde não pode mais morrer. Aquilo chega a ser engraçado, né? Porque o cara tá desidratado, cheio de bolha no rosto, e aí de repente ele precisa deixar o cara vivo. Blondie! Agora, eu acho divertidíssimo a questão da corda. Você acha o pior? Porque tem dois Deus Ex Machina de vomitar nesse filme. Vamos, assim, eu adoro o Leone, tá? Um dos grandes atores da história. Mas, pô, o Blonde é salvo na bacia das armas perdidas 2 vezes por uma sorte enorme. Mas aí eu coloco na conta do tom cômico do filme, cara. Mas dá pra sair melhor, né? Pô, uma é uma bomba, quando ele vai ser enforcado na hora H, uma bomba explode no quarto. Não, joga um canhão, né? Uma bala de canhão, acerta o quarto e, porra, desmonta o quarto e... Mas aí tem aquele toque do Ennio Morricone lá, tem uma musiquinha recorrente de cada um dos personagens, que aliás ele pegou o mesmo tema, né? E ele fez variação com... Né? Ele fez com instrumentos diferentes, né? Pro Tuco são vocais, aquele vocal pro Tuco, pro Clint Eastwood é uma flauta, e pro Lee Van Cleef eu acho que é uma... Eu esqueci o nome do instrumento, mas é um instrumento diferente. Sei. Aliás, a entrada dos três é muito bem marcada no filme. É bem clássico isso, né? Com ele do Good, do Bad. É a mais marcante, eu acho, de todos. Então, mas isso não me atrapalha. Eu acho que como o filme vem nesse tom cômico desde o início, ele mantém isso. É lógico que aquilo não é convincente. Isso tá assim, que absurdo. É meio, sei lá, 007, aquilo que você tem que entrar na história e aceitar. E é o que me incomoda. Mas os outros filmes dele não tem isso. Não, mas isso me incomoda um pouco, a gente vai falar sobre isso no filme seguinte, que é o... Era Uma Vez no Oeste? Não. O... Phileas Fogg.
of Dynamite? Quando explode a vingança. Quando explode a vingança. Quando explode a vingança, eu acho que aí tem um problema sério de direção, estilo de filmes. A gente assistiu 2 filmes, aí isso me incomodou bastante. A gente chega lá. Mas no Três Homens em Conflito, eu acho que ele segue. O plano deles, o começo, dele sempre atirar, acertar a corda, ele salvar o cara pra pegar a recompensa. Aquilo é uma bobagem grande, né? Mas você acaba comprando, enfim. Gosto bastante. É um dos que eu mais gosto. Agora, em relação a esse lance da cena da ponte, até legal que ele explode ponte mesmo, né? O pessoal hoje em dia é acostumado com CGI, aquela explosão, e a ponte foi explodida 2 vezes. Né? E teve um vai, o cara entendeu errado, apertou. Era o capitão do exército, né, que queria a honra de destruir a ponte, porque a ponte tinha sido construída pelo exército espanhol, eu acho, algum tempo atrás. Aí ele queria a honra de detonar aquele negócio. Aí imagina o que foi isso, né? Diz que o Sérgio Leone quase teve um infarto. É a cena inicial daquela comédia com o Peter Sellers, né? O convidado meio trapalhão, que ele explode o cenário antes da hora, né? Foi bem isso que aconteceu. Aconteceu de verdade. Agora, só pra completar aqui o instrumento que eu esqueci de falar, é o ocarina, que é pro Lee Van Cleef. Agora, tem nesse filme também uma coisa que eu vi em outros filmes, que é o Leone era meio fascinado pela coisa da trinca, né? De 3 personagens, geralmente, né? Esse filme aqui é claro, né? É mais claro porque são 3 homens em conflito, afinal o nome do filme, o bom, o mal e o feio, né? Mas se você vê desde o início lá, por um punhado de dólares, os bandidos lá, os rojos, são 3 irmãos, né? Você tem... por uns dólares a mais, são os 3 personagens, né? O Lee Van Cleef, o Volonté e o Clint Eastwood. Você tem 3 bandidos que vão lá pegar o Clint Eastwood lá naquele bar, quando ele tenta levar o bandido lá, que ele é um caçador de recompensas, né? Tenta levar o bandido. Era uma vez no Oeste também, são 3 homens fortes, né? O Jason Roberts, o Henry Fonda e o Charles Bronson. Quer dizer, sempre gosta de... Geralmente quando tem um conflito de alguém com um bando de bandidos, são 3 bandidos, né? E aqui é o clássico do cinema, né? Esse trielo final é monumental. É fantástico. E já começa legal quando já tem o Tuco correndo com a The Ecstasy of Gold ao fundo, ele correndo naquele cemitério enorme e tal. Você já começa a babar ali que você sabe que tá chegando, né, cara? O negócio é realmente fenomenal. Aqui ele incluiu o Clint Eastwood na coisa, né? Que a gente falou do outro filme que ele só foi o juiz. Aqui ele tá na parada. E ele meio que exclui o Eli Wallach, né? Porque na verdade é um trielo que não acontece. Mas não é, né? Porque tem um cara sem bala, né? Então os dois mas isso é muito legal. Não, é muito legal, porque você tá vendo isso e ninguém sabe, né? O que vocês chegaram a ver no slow isso aí? A graça de ver isso em DVD é poder ir pausando, né? Vocês viram ou não? Mas ver no slow por quê? Dá pra ver aqui no slow que o Tuco foi pro Lee Van Cleef. Claro que o Clint matou o Lee Van Cleef, né? E o Lee Van Cleef foi pra cima do Clint Eastwood, que foi a lógica mesmo. A situação do Lee Van Cleef ali era uma droga, porque os dois tinham sido parceiros e a tendência era eles irem primeiro nele, né? Mas aí ele deve ter ido, claro, no cara que ele achava que era o melhor tiro, né? Que era o Clint Eastwood. Não, então todo mundo foi pela lógica, exatamente. Até na teoria dos jogos, quando as pessoas têm uma perícia parecida, os 3 ali eram ótimos atiradores, que quem saca primeiro, em geral, tá ferrado. E o Lee Van Cleef foi o cara que sacou primeiro. E o Clint Eastwood, né, tinha vantagem de saber que o Tuco não tinha barra. Tava desarmado. Agora... Então o Lee Van Cleef tava frito, coitado. Ele ia morrer de qualquer jeito. Porque mesmo que ele matasse, ele podia ter sido mais rápido e matado o Clint, mas aí o Tuco, sempre que o Tuco tava sem bala, mas em tese ele teria pego ele. Não ia dar certo. Agora, essa cena aí, ela mostra bem essa coisa do Leone tomar o tempo, né, pra fazer as coisas, né? A coisa é feita lentamente, os caras vão lentamente se afastando, se posicionando. Não, é um ritual. É um ritual. E a música é muito importante. Apesar de que eu não acho a música esse duelo muito boa, não é muito marcante. A Ecstasy of Gold antes é excelente. É mais marcante, tão legal. Com certeza. Mas tem esse negócio da música com o tempo da cena que o Morricone falava isso. Que às vezes o Leone, como a música geralmente era feita antes, a gente já comentou isso, né, o Morricone geralmente terminava quase toda a trilha antes do filme acabar. Às vezes o Sérgio Leone ele deixava a cena correr por mais tempo porque ele não queria cortar a música, cara. De tanta importância que ele dava pra música no filme, né? Não, muito bacana. Essa cena é fenomenal. E a edição é fundamental pra tensão que ela é
que é criada antes, né? Enquanto eles estão parados ali, os cortes. Só olhando um pro outro. Aquilo é perfeito. E aí, uma coisa que a gente acabou não comentando, que parece meio óbvio quando a gente está assistindo, que o personagem do Clint é o mesmo que a gente está vendo nos 3 filmes. Mas aqui eu acho não. Mas aqui eu acho ele já um pouco diferente, cara. Ah, mas é o mesmo carão, não é o Mesmo mesmo nome, cara, né? Ele tem nome, aliás. Ele tem nome nos 3 filmes, aliás. Até no final ele pega o poncho e coloca também lá do... Mas aqui eu acho ele mais humano, sei lá. Eu acho ele mais humanizado. É bem parecido, né? Muito parecido. Mas realmente, o Lee Van Cleef não tem nada a ver. É outro personagem outra pessoa. Totalmente. Embora, se você para olhar, o chapéu que ele usa é o mesmo estilo, o local onde ele guarda a arma na frente, igual. né? Que o revólver fica na frente, é igualzinho do segundo. Então pode gerar uma certa dúvida. Poxa, mas é o mesmo cara, é o mesmo personagem do outro? E não é, né? Aqui ele realmente é um cara cruel. E você sabe que esse negócio de guardar a arma, né? Tem uma história engraçada que o Leone queria que o Eli Wallach ele usa a arma pendurada no pescoço, né? Mas o Leone queria que o Eli Wallach, a característica dele ao sacar a arma, ele ia balançar o pescoço e a arma ia parar na mão dele. Aí o Eli Wallach não conseguia fazer isso, falou, pô, demonstra aí então como você quer. O Sérgio Leone deu uma sacudida de pescoço, a arma bateu no saco dele. Aí ele falou, não, acabou a graça, bota dentro das calças mesmo, vamos ficar assim. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas então, vocês me deixaram vivo aí de eu não gostar tanto do filme. E aí agora a gente vai para um que eu acho difícil. Mas não ficou muito claro. Você acha ainda o primeiro superior a esse? Não, o segundo, a minha ordem é o segundo, o primeiro e o terceiro. Para vocês você gosta mais do 3, primeiro 2, ainda do que do terceiro. Do que o terceiro. Eu não gosto tanto. Eu acho o pior dos 6 que a gente vai avaliar aqui mais a fundo é o Três Homens em Conflito. Nessa você vai ficar bem sozinho. Mas... Esse aí vai ser cortado, vai ser editado. Mas eu acho que quando do podcast. lembram com carinho do filme, é muito pelo trielo final, que é sensacional mesmo. Mas o resto do filme eu não acho tão bom. O filme é grande, bom, o filme tem 3 horas e cansa. Eu Era Uma Vez no Oeste, tem 3 horas e é excelente. Era Uma Vez no Oeste, pra mim, é uma obra-prima do cinema, é o melhor filme dele, é uma obra-prima do cinema. Eu acho que Era Uma Vez no Oeste é incontestável. Quer começar ele? Vamos, claro. E até no título italiano eu acho até mais perfeito, que é C'era una volta il West. Era uma vez o Oeste. Que seria. E esse filme é muito assim, ele é nostálgico em relação ao Oeste, né? Como se o Oeste já tivesse acabado, é claro que sim. Ele tem esse lado de entender que os pistoleiros estavam ficando para trás. O final é muito isso, né? Tanto o Henry Fonda quanto o Charles Bronson sabem que são uma espécie em extinção e tal. Então o filme tem esse lado lírico de olhar pro Oeste muito legal, de uma pessoa que amava o Western, né? Que o Leone era fascinado pelos filmes e tal, os filmes preferidos dele, quase todos eram westerns, né? O Homem que Matou o Fascínora, o Warlock, é um filme que é o Henry Fonda que ele adorava, ele tinha o Shane, então ele era apaixonado por isso e ele tem esse olhar realmente bonito em relação ao oeste, né? É um filme muito referencial, né? Muito referencial. Com certeza, ele usa muita coisa de filmes desses clássicos. Ele e o Bertolucci, acho até que o Bertolucci e o Dario Argento terem participado do roteiro, fizeram o roteiro ficar ótimo. E eles ficaram assistindo mesmo filmes antigos, clássicos do Western com o Leone para fazer o roteiro. Então eu peguei várias referências aqui, deve ter mais. Por exemplo, logo no começo tem o Menino Caçando, que seria referência ao Shane, A Morte da Família Inteira, que seria em relação ao Rastro de Ódio, a chegada do trem com... Mataram a morrer, né? Mataram morrer, os 3 né? homens esperando o trem, né? Na estação, a gente lembra do Matar Morrer. Ali esperando o mocinho, mas no Matar Morrer o bandido. Uma mulher forte que carrega a trama, seria o Johnny Guitar, que é um filme que ele adorava também. E também o Johnny Guitar tem um personagem que fala através de outro instrumento, que o Sterling Hayden fica toda hora tocando a guitarrinha dele. E aqui é o Charles Bronson tocando a harmônica. Né, o Oeste mudando para a chegada da civilização, seria O Homem que Matou o Fascino, né? A construção da linha de trem seria o The Iron Horse, que é um filme mudo do John Ford que ele adorava. Então afinal, dizem que a cena final é muito inspirada no The Last Sunset. Também, o tiroteio entre o Bronson e o Henry Fonda. E a relação da Cheyenne Jill também lembra do Henry Fonda com a Dorothy Malone no Warlock, que é um dos filmes preferidos dele. Então tem muita coisa. A cena do leilão parece a cena do Homem que Matou o Fascínora.
Lembra quando tem o Lee Marvin lá com os bandidos meio que coagindo a eleição lá, né? Pra sair do jeito que ele quer, coagindo o pessoal lá. E tem aquele começo que é muito legal, dos três esperando, e a gente fica... Tem que ter peito pra fazer aquilo, cara. Um começo de filme com nenhum diálogo quase, com os três ali esperando, uma mosca só o som, né, usado, não tem música praticamente, só entra música quando entra harmônica, e é um som diegético, é uma música diegética ali, né? Que é ele realmente tocando. Tocando. Muito... E o uso de som ali, pô, eu acho incrível também, né? Sensacional. O começo a gente fica parado, assim. Porque ele você não sabe que filme vem por aí, né? Você fica meio perdido. O que significa aquilo, aquela cena parada, a cena da mosca... O que eles estão esperando ali, né? Na verdade não acontece nada, mas fica acontecendo essas coisinhas, né? Você sabe que eles estão ali esperando alguma coisa. Inclusive a ideia inicial do Leone era colocar os pistoleiros, seria o Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach. Ia ser sensacional, eu acho, cara. Eles iam ser mortos logo no começo, mas aí parece que o Clint pulou fora, perdido, né? Pulou fora, achar que ia ser mais um filme com os três, eles iam ser mortos, ia ser sensacional. Mas parece que o Clint não aceitou e os outros pularam fora também. A ideia não foi pra frente. E esse começo tem um lado curioso e muito triste também, que tem o Jack Elam, o Woody Strode e o Al Moloch, né? O Al Moloch, se vocês forem ver, aparece pouco, inclusive ele aparece meio de longe nesse tiroteio que o Bronson mata os três, porque ele se suicidou, cara. Ele se jogou de um prédio. Durante a filmagem, né? Durante a filmagem, até criticam muito o Leone. Dizem que o Leone como pessoa nos filmes era complicado. Que ele ficou mais preocupado com o figurino que o cara tava usando do que com a vida dele mesmo, assim, tipo, tira o figurino dele, pelo amor de Deus. Eu preciso do figurino, o cara acabou de... Eles viram, parece, o cara se jogando, né, caiu pela janela, e ele foi logo e já falou, precisamos do figurino. Muito triste isso. Cláudio Mancini, que é o diretor de produção lá do filme, é que levou o cara no hospital, aí o Leone vira e fala isso pra ele. E esse Cláudio Mancini, ele é o irmão do Charles Bronson, que tá pendurado lá no sino. Aquele ator ali, na verdade, é o diretor de produção, né? E depois virou produtor do Leone, produziu outros filmes do Leone. É o produtor dele ali, né? Faz um cameo ali, interessante. É por isso que o cara dos três é o que aparece menos, muito por isso. Tiveram que usar stand-in no lugar dele, porque ele já tinha morrido, uma coisa terrível, né? E agora, o filme é um clássico absoluto hoje, mas na época teve uma reação meio ruinzinha, né? Muita gente achou ele arrastado, longo demais, muito artístico. Essa foi a opinião dos americanos. Muito artístico. A gente acabou não comentando, mas o Leone disse que ele não queria fazer outro western. Não. Ele queria já fazer o Era Uma Vez na América, exatamente. Ele era fascinado pelo livro, né? A gente vai chegar lá. É até engraçado você falar isso, porque uma das falas do Bronson no filme é você não vende o sonho de uma vida. E o sonho de uma vida do Leone já era Uma Vez na América mesmo, como você falou bem. Tem essa coisa. Sabe que o primeiro tratamento desse roteiro teve 426 páginas, malandro. E para quem escreve roteiro, quem estudou cinema e tal, sabe que 426 páginas, cada página equivale a 1 minuto. É essa a contagem, mais ou menos. Você imagina o primeiro tratamento do roteiro, 426 minutos, cara. É interminável, né? Não dá. Ele se tocou que estava longo demais e cortou algumas cenas, né? Tem uma cena que o Charles Bronson levaria porrada do Keenan Wynn, da equipe dele, e até ele fica com o olho meio ferrado uma parte do filme, é disso. Uma cena que foi cortada, né? E depois inseriram alguma... Eu cheguei a ver esse filme sem as cenas inseridas com o Cheyenne. O filme hoje em dia é a versão certa, vamos dizer assim, mas chegou a ter uma versão mais curtinha e tal. Esse filme foi inclusive picotado nos Estados Unidos, né? Nem cortou a cena do Cheyenne, a introdução do Cheyenne naquela birosca lá. Tudo saía. Aquela cena é ótima. Tem aquele lance do lampião na cara dele, né? Exatamente. Muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado, e a música cresce ali também. O filme é muito operático, né? Muito... E aqui ele conseguiu o Henry Fonda, já tá crescendo o nome dele, né? Conseguiu o Henry Fonda, e tem um lance engraçado que a gente até tratou em outro podcast, que ele usou o Henry Fonda de propósito. O Henry Fonda até começou, ele viu o papel dele no filme, no roteiro, e entrou numa de botar um bigodinho, mudar a fisionomia pra ficar bandidão. Aí o Leone falou, uma lente castanha, né? Exatamente, pra tirar o olho azul. Aí o Leone, não, eu quero você como você mesmo, pro pessoal quando olhar você depois de matar a família, dizer, caramba, é o Henry Fonda, tá? É muito engraçado, ele usando o Star System pra criar
choque no público, né? Bem curioso isso do Leone. Mas um choque que hoje em dia não funcionaria mais. Não, né? tem tanto. Não, porque ia vazar na internet, né? Não, eu digo, hoje, pra quem não conhece o filme, vai conhece assistir, o Henry Fonda, né? Não tem aquela coisa, o Henry Fonda, ele é o bonzinho, e com isso vai estranhar se ele for um vilão, né? Mas assim, pra quem conhece, tem uma outra coisa bacana também, que não só o Henry Fonda é o vilão, e o Henry Fonda é o ator do filme ali, né? Se você considerar o peso do Henry Fonda perto do Charles Bronson, Charles Bronson fazia papel coadjuvante. Ele era conhecido, tinha feito 7 Homens e um Destino, 12 Condenados, né? Mas era coadjuvante nos filmes. E o protagonista é o Charles Bronson, quer dizer, ele fortalece o vilão e o protagonista do filme é um ator que não está acostumado a ser protagonista, né? E é uma coisa até que a gente não falou nos outros, que o Charles Bronson é um cara totalmente sem medo, já reparou? Ele às vezes tá numa situação terrível, ele não muda a fisionomia dele em nada, até o Clint Eastwood tem isso também, né? É muito frio, né? Totalmente destemido, às vezes ele tá na pior, é pra se borrar e não, fica inteiro, não tá nem aí, que se dane, realmente é uma coisa bem, bem curiosa. Mas é um filmaço, nossa. É meio aquele contexto, acho que não tenho mais nada a perder, né? Não tem por que ter medo, né? E é interessante falar que esse é o primeiro filme de outra trilogia, né? Você tem a trilogia dos dólares, e esse é o primeiro filme do que chamam a trilogia do Era Uma Vez, né? Que são os 3 filmes seguintes, né? Os 3 últimos filmes dele. É meio forçado, né? Exatamente, eu acho meio forçação, porque já existia uma trilogia. Se não existisse a outra trilogia, ninguém ia dizer que esses filmes eram... não sei, porque esse filme, eu vejo mais ligação desse filme com o da América. Com o da América eu acho parecido, tudo bem. Mas com o do Fistful of Dynamite eu não acho. Também acho que nada a ver. Não sei. Até no México, acho que já é outro contexto. Eu não sei. Dizem que é uma trilogia porque ele trata de eventos que influenciaram muito a história americana, né? Uma é essa da ferrovia, né? Que é o símbolo da expansão dos Estados Unidos ali. Outro é essa da questão do México, né? Isso vai influenciar os Estados Unidos depois, questão de imigração, sei lá mais o que. E a terceira é claramente a parte do período ali dos Estados Unidos, dos gangsters e tal. Então eu vejo meio assim também. Até porque o segundo filme, ele teve um dos títulos do segundo filme, né? Dessa segunda, que seria a segunda trilogia, que é o Fistful of Dynamite, ele teve um título de Once Upon a Time, The Revolution. Quer dizer, eles usaram também o Once Upon a Time. Mas não sei se gratuitamente. Mas pode ser uma forçada também. Pode ser uma forçada. Bom, mas é um destaque também a trilha do Morricone, que pra mim é uma das melhores de todas do Morricone. Eu acho espetacular. Eu não sei se o filme teria todo esse impacto, algumas cenas teriam todo esse impacto com uma outra música. Eu fico me perguntando isso. A música é de arrepiar. Sensacional. Todos os personagens são diferentes, né? Do Cheyenne a Cheyenne eu acho a piorzinha, mas mesmo assim é ótimo. A da Jill é excelente, né? Do Charles Bronson com aquela harmônica, é perfeito, pô. E são poucas trilhas, né? Se você for ver, as trilhas dos personagens, elas têm variações, mas são poucas. É o mesmo tema que ele faz variação. É aquele tema que foi feito pra ficar na sua cabeça. Você termina de assistir o filme e você lembra da música do filme. Pra ficar na cabeça. Exatamente. Tem a cena da grua que tem muito a ver com música, com a música do Morricone, né? Aquela cena da grua quando a Cláudia Cardinale chega na estação. Que é uma cena clássica pra caramba. Clássica pra caramba, e a câmera vai subindo, e aquilo ali é bastante sincronizado com a música. A ponto do Kubrick ficar bolado com essa cena e ligar pro Leone e falar: cara, como é que vocês fizeram isso? Como é que você casou perfeitamente o movimento da grua subindo naquele telhado, mostrando a cidade com a música? Ele falou: simples, a música existia antes. A gente estava escutando. Eu botava a música pra tocar e fazia o plano pra casar com a música. Eles devem ter feito aquilo várias vezes, né? Pra casar direitinho. E ficou excelente aquilo ali. Nossa, esse filme é maravilhoso, né? O duelo final dele. Não envelheceu nada. Nada. O Henry Fonda hoje no cinema faz sucesso. Ele faz um vilão assim, perfeito, né? A expressão dele, ele começa já com aquele
um tiro no menino, né? Você olha, pronto, agora ele vai poupar o menino. A hora que o cara fala, agora que você falou meu nome, você fala, não, né? Não, ele não vai. E ele dá um isso. sorrisinho sádico depois, Pois é. cara. Tipo assim, agora vocês viram que é o Henry Fonda, né? Agora vocês sabem que sou eu. Ele dá aquela cuspida de lado, aquele negócio é maravilhoso. E a cena final, cara, o duelo entre os dois. É de ver várias vezes. Eu não consigo ver uma vez só. Não, eu também revi várias vezes. E tem essa coisa do Sergio Leone que a gente não falou, que é estender muito a ação. A coisa que o diretor tem que ter o domínio mesmo. Aí você vê quando o diretor tem o domínio. O cara estende a ação de uma forma que vai aquela lentidão toda pra ele mostrar o flashback, terminar de contar o flashback, pra você entender o que aconteceu com o personagem do Charles Bronson. E a resolução do duelo é assim, corta, pá, morreu. Ele corta de uma coisa que se estende por uma solução muito rápida. Ele não usa slow motion, exatamente, é rápido. O desenlace é rápido, vem tudo lentinho, aí pum, pum, pum. É muito bacana isso, dá um contraste legal, né? A gente sai do flashback ali bonito e tal, o cara morrendo. E eu vejo meio que o final é meio que uma vingança poética, né? Porque no início do filme a gente vê o personagem do Henry Fonda, o Frank, matando a criança. E no final ele é morto pelaquela criança que ele não matou lá atrás, né? Ali ele quando era garoto, ele não matou o garoto cresceu e se vingou dele. É meio uma vingança poética. Tá justificado porque que ele matou o menininho, né? Tá melhor. Ele fala isso, agora que você falou meu nome, embora ele não soubesse que o harmônica tava atrás dele, né? Então, depois tudo acaba, faz um certo sentido, mas... Agora, em relação aos atores, o Henry Fonda topou finalmente trabalhar no filme, e até muito pelo Eli Wallach, né, que falou, não, vai, cara, nem pensa, faz o filme que você vai adorar e tal. E o Henry Fonda achou o Leone o melhor diretor que ele trabalhou na vida. E isso um cara que trabalhou com o Hitchcock, com todos os diretores famosos, John Ford várias vezes e tal. Ele achou o Leone o melhor diretor que ele trabalhou na vida. Alguns atores realmente tinham essa opinião alta isso que eu ia falar. O James Woods fala muito bem dele, a Cláudia Cardinale é apaixonada por ele. Talvez porque eles não entendessem tudo que ele estava falando, né? Acho que não, cara. Eu acho que era muito. Xingar, coisa assim, não estava entendendo. Não, eu acho que era muito porque ele era um cara que filme, né? Ele é um cara muito visionário, assim, né? Ele sabia exatamente o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele era flexível de deixar o ator trazer alguma coisa. E mais que isso, eu li também que ele valorizava o ator nos filmes dele, bem diferente do Hitchcock, por exemplo. Que o ator era aquele, mas poderia ser um outro, ele quase não estava nem aí pro ator em si, a importância do ator. E com o Leone era bem diferente, acho que eles sentiam esse tipo de diferença, né? Não, e até esse lance que a gente falou, dele ir atrás do Charles Bronson tanto tempo. Charles Bronson ele valorizava a pessoa. Eu acho que ele só fez o Era Uma Vez no Oeste. Só não, mas ele fez o Era Uma Vez no Oeste muito porque foi uma oportunidade dele trabalhar com o Henry Fonda. Com certeza. Porque o estúdio falou, não, agora o Henry Fonda tá disponível e a gente banca ele. Aí ele, ia perder a chance de o cara que ele tá tentando trabalhar lá desde o início, quando ele era totalmente desconhecido, né? Mas foi uma exigência do estúdio também, que ele fizesse um western antes de chegar para poder fazer o sonhado Era Uma Vez na América. E acabou fazendo 2, né? Porque ele vai fazer o próximo, que também é um faroeste, né? A gente já pode partir para ele, que é o... Aliás, ele fez antes, até bom tratar rapidinho. Ele não fez, mas meio fez, que é o Meu Nome é Ninguém, o Meu Nome é Nessuno, de 73, que ele é produtor e meio meteu o B dele depois, um pouco mais. Esse é depois. Porque o Quando Explode a Vingança é de 71. É verdade, me confundi. Mas quer falar nele, a gente pode falar rapidinho. A gente faz na ordem, para não ficar maluquice. Então, o que é o Quando Explode a Vingança, o Gil La Testa de 71... que ele quase que não fez, né? Que até os atores, o James Coburn e o Rod Steiger, meio forçaram ele a fazer, seria um outro diretor, ele acabou fazendo. E é um filme que eu gostei bastante, cresceu bastante na minha revisão. Eu não tinha ele em alta conta, não. Mas agora eu já acho que é um bom filme, sim. Não fica devendo nada, não. Antes eu botava ele meio no cantinho.
Vocês melhoraram a visão de vocês em relação ao filme? Piorou? Melhorou, mas Nem desses tanto. 6, continua sendo o que eu menos Piorzinho. prefiro. Eu também não gosto, até É um bom por aquilo filme, que eu já não, tinha sem falado. Eu acho que dúvida. o filme ele começa muito bem. Assim, você começa a assistir, fala, isso vai ser um filmaço. E eu acho que ele tem uma quebra na metade do filme que ele vira um drama, né? Ele tem mais ou menos no início uma tônica como do Três Homens em Conflito, algo assim. Tem até um personagem, né? O Juan, que lembra muito o personagem do Tuco, de certa forma. O Rod aquele Steiger, anti-herói, né? você torce pra ele, tudo. E aí vem com aquela história do roubo no banco, vamos lá, fazer uma parceria. É um negócio meio uma parceria, lembra muito, né? Lembra. O Blonde com o Tuco, aquela parceria, lembra muito. A partir do momento, eu acho que tem um ponto que eu identifico, pelo menos, que é depois que ele entra no banco lá para fazer o assalto, ele invade o banco e descobre, ele vai conversar, mas cadê? Não tem dinheiro nenhum, não tem ouro, não tem nada. Ele descobre que foi um motivo político, ele simplesmente tinha entrado lá para libertar os prisioneiros. A partir desse ponto, vira um outro filme, vira um drama, acaba culminando na chacina de toda a família, das crianças. Eu acho que o filme cai muito, assim, dá uma boa despencada, a ponto de considerar decepcionante o que vem daí pra frente. Curiosamente, a gente fala, o Morricone nunca erra. Eu acho chata a trilha sonora desse filme, aquele chan, 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 aquilo é chato, não gosto da trilha desse filme. Eu coloco ele bem no cantinho mesmo, viu, Marcelo? Olha, até engraçado que eu fiz uma crítica desse filme escrita mesmo num blog desses antigos que morrem, né? Que fica no esquecido. E eu tinha criticado a música desse filme, depois eu reli a crítica. Você sabe quando você discorda de si mesmo? Porra, como é que eu não gostei da música e tal? Eu acho a música muito boa, apesar de eu não gostar tanto desse tchon também não. Mas o coro da mulher, o coro da cantora lírica, eu acho lindo aquilo ali. A Eda Delorso, né? Mas eu acho realmente, alguns momentos a música fica um pouco cômica demais no filme, eu não acho que funciona tão bem, não. Por isso que eu critiquei lá atrás, assim, tentando descobrir por que eu falei mal. Mas realmente, em alguns momentos eu não acho que casa tão bem com o filme. Eu gosto da trilha em geral pra escutar sozinho, mas no filme em si, em geral, não acho que casa tão bem. Eu acho que é por aí que o Sérgio falou, entendeu? Você começa com Três Homens em Conflito e de repente você descobre que o filme é mais um filme politizado, né? Um filme que tem outro tom. Mas é diferente porque ele é nihilista, esse filme pra caramba, né? Ele até termina com explosão. Acho que ele termina perfeito, tinha que explodir. Tinha que explodir, né? Quando explode a vingança, explode o cara também. Não, e ele começa com um dane-se, que é com um mijo, não sei se vocês lembram, um mijo nas formigas, tipo dane-se, né? É um dane-se inteiro. Aquela abertura é muito legal. A primeira parte do filme eu acho ótima, o primeiro muito terço, legal. Talvez. Não sei exatamente onde que a coisa começa a degringolar, mas o início do filme eu acho excelente. Não, e até lembro no tempo das diligências, né? O Rod Steiger numa carruagem, o pessoal sacaneando o povo. Até um filme bem maniqueísta, né? De disputa pobre de classe contra rico, né? O rico é um monstro, né? Fica um pouco exagerado, mas... mas depois ele dá uma quebrada também, porque o pobre vai lá e estupra a mulher e tal, né? É meio uma vingancinha ali que ele tenta colocar, né? Mas o Leone, ele falava que esse filme, na verdade, é sobre amizade e também sobre essa coisa de dizer que a revolução é uma confusão, né? Não vai mudar nada. A revolução... Não, e é muito legal, tem uma fala legal do Rod Steiger, que ele fala, a revolução é sempre a mesma coisa, né? Os que leem influenciam os que não leem, e acaba que no fim da história o povo morre e continua na pior. E até nessa hora o James Coleman joga o livro dele no lixo, assim, tipo, realmente... Tem essa ideia de que isso aqui realmente não vai dar em nada, é só uma matança idiota, que não vai ter... Não tem idealismo por trás, né? Ele até tinha participado da Revolução Irlandesa e foi traído por um amigo e tal. Tem a questão do flashback, né? Isso aí que você tá falando. Mais um flashback que não chega a resolver muita coisa ali, só explica por que que ele é cínico, né? Porque que o James Coburn é cínico e tá ali naquela situação, né? Que ele vem para ajudar a Revolução, né? E depois, né? Depois da morte dele, aquele pós-mortem, tem uma cena ali que eu acho que mostra ele com a mulher e aí com o cara junto, naquele triângulo ali, os dois beijam a mulher. Vocês gostam daquilo? Eu acho aquilo até meio estranho. Qual é a leitura de vocês? Que o amigo tá atraindo ele com a menina ou que aquilo é consensual? Não, acho que é coisa, sei lá, consensual estilo década de 70, pós-hippie, entendeu? Amor livre e tudo. Exatamente. Mas sem influência da época, né? Eu acho um negócio bem estranho aquilo.
uma cena completamente dispensável também. E você sabe que esse filme ficou banido no México, né? Até 79, porque eles achavam que o povo mexicano era mal retratado no filme. E meio que é, né? Meio que é um estereótipo. E eles meio que essa coisa que eu falei, ele meio que caga pra revolução e tem essa ideia de que a revolução é só uma confusão, não serviu pra nada. Então, só serve pra morrer pobre, é isso. Você sabe que o George Lazenby, meus caros, quase fez o papel do James Coburn. Aí afundava. Aí era pra jogar no lixo, amigo. Mas eu acho até que o filme sofre um pouquinho com o James Coburn. Eu gosto dele, mas não gosto tanto. Eu acho que realmente eu acho que falta carisma pro personagem. Falta carisma dele. Não sei se a gente tá já muito habituado com o Clint Eastwood, que tem não adianta, você acaba fazendo uma analogia do papel dele com o do Clint. Eu acho que falta realmente carisma pro personagem. Falta sim. E até eu acho o Rod Steiger muito parecido com o Leone mesmo. A figura dele, meio gordinho, com aquela barbinha, cara, eu acho bem parecida. Eu acho meio alter ego ali. Mas é o melhor personagem do filme, né? Não, ele é o melhor, sem dúvida. Ele rouba o filme de novo. E tem um personagem que a gente não falou, que é de um ator legal italiano, que é o Rômulo Valli, né? Sim, que é o Villega, né? Villega, é o Dr. Villega, Rômulo Valli. E ele meio dedura ali, né? E que tem a questão da traição, né? De novo, no filme do Leone tem a questão da traição, como teve nos outros todos aí, tiveram a questão da traição. E tem o lance do final do Forte Apache aí, né, do John Ford, que o Sean, ele não contradiz a versão que o cara morre, né, ele fica no trem, deixa o trem bater, ele suicida ali, né. Apesar da traição, ele não é vilanizado, né? Não, e o Sean meio deixa passar a versão de que ele é herói e tal, ele não se mete, né, como o John Wayne fez no Forte Apache, que ele não diz que o Henry Fonda foi um idiota, né? Que na verdade o final ali, o Henry Fonda é um imbecil, ele faz um ataque desnecessário e tal. Então tem um pouquinho isso do Forte Apache ali. Mas eu gosto bastante, cresceu na minha visão, acho que tem várias cenas legais, não me chateou não. Só pra gente reforçar então, Marcelo, você gosta mais desse do que do Três Homens em Conflito ainda? Tranquilo, eu não gosto tanto do Três Homens em Conflito não. Acho o Trielo maravilhoso, mas o resto não... Me chateou o filme, sabe assim, quando você chega ao final pra chegar? Claro que eu sabia que tinha o Trielo no fim, ajuda, né? Mas assim, chega logo, Trielo, pelo amor de Deus. Mas isso já era uma impressão que você teve desde a primeira vez que viu ou foi na revisão que ele foi? Não, ele tá caindo. Na primeira vez eu gostei bastante, eu tô revendo e tá caindo. Assim, me lembra um Intriga Internacional isso do que eu ia falar. O cara vai ficando velho, vai ficando chato, né? Vai ficando chato, Não, mas esse filme agora cresceu, então nem tanto, né? O do Fistful of Dynamite cresceu pra mim. E aí a gente vai chegar agora no... Quer dizer, tem o que eu tinha pulado aí do... O Meu Nome é Ninguém, Meu Nome é Ninguém, e o Meu Nome é Nessuno, que não é um filme dele, né? É um filme dirigido pelo Tonino Valeri, que ele, como produtor, meteu o bedelho, isso deu briga. E ele teria dirigido, parece que 3 cenas, né? Ele não dirigiu muito, não. Ele dirigiu o início, parece... O início é bacana, eu estive revendo esse filme aí. Eu gosto bastante desse filme, cara. Eu reconheço, eu acho médio, bonzinho, mas nada demais. Não é dele, né? A gente tá aqui sendo competista, né? Não é bem o filme dele. É um filme bem... É uma paródia, né? Um western spaghetti bem na linha cômica, que até o Terence Hill, né? Que era... é bem disso, né? É bem disso, vai fazer lá o Trinity Carambola, né? Com o Bud Spencer. Esse western spaghetti bem comédia, né? Que é diferente da trilogia dos dólares, por exemplo. Mas acho que tem essa coisa de fazer essa brincadeira com os mitos do Oeste, né? E eles usam a palavra ninguém pra meio que fazer essa ideia por exemplo, no final do filme tem um duelo lá, eu tô contando o final, mas é aquela coisa. Vai. Tem um duelo lá onde eles meio que forjam a morte do Henry Fonda, do personagem do Henry Fonda, e a inscrição no túmulo do Henry Fonda, lá a placa é assim, ninguém foi mais rápido que ele. Na verdade, o ninguém é o nome do personagem do Terence Hill, que duela com ele. Então, tem essa brincadeira com o mito, palavra, né? Porque, com a palavra, e o personagem do Henry Fonda seria um mito do Oeste lá, ele chega a ter um conflito lá, um duelo com 150 caras, né, bandidos e tal, que inclusive o nome dos bandidos é The Wild Bunch, né, que era
Uma brincadeira do Leone Era com Sam Peckinpah. Sam Peckinpah. Tem até um nome no túmulo lá indígena, o nome do índio é Sam Peckinpah. Aqui já é Sam Peckinpah. Tem as brincadeiras. Eu gosto bastante desse filme, mas realmente não é um filme dirigido por ele. E só pra citar, tem mais ou menos um filme nesse esquema também, que é a sequência desse filme, que é produzido pelo Leone, que não é dirigido por ele, que aqui no Brasil chamou Trinity e Seus Companheiros, que é Genius, exatamente. Two Partners and a Dupe, né, que é uma sequência, seria uma espécie de sequência desse filme, mas não cabe a gente entrar muito em detalhes sobre esse filme. Porque aí ele não dirigiu nada, até onde Não eu sei. dirigiu nada. Só produziu mesmo. Só produziu. E aí chegamos no filme do sonho da vida dele, que é o Era Uma Vez na América, o Once Upon a Time in America, de 84. E esse filme, sim, eu acho também uma obra-prima total. Esse Era Uma Vez na América, acho, inatacáveis. Filmaços, dos melhores filmes que eu já vi, de qualquer diretor. Os perfeitos, é uma obra de arte esse filme aqui. Não sei se vocês compartilham dessa admiração. Gosto muito. Eu confesso que nunca dei muita atenção para esse filme. Eu assisti ele há muito tempo atrás e tinha a ideia dele ser lento. Não, ele é lento. Não, é lento, mas como é a filmografia do Leone, né? Não cansa. Mas depois você se acostuma com o andar dele. Com o andar dele, com a forma de filmar do Sérgio Leone, o filme cresce enormemente. Tem essa coisa de você ter leituras do filme, né? A gente vai chegar lá, mas a cena final não fica uma conclusão do que é o filme, assim. É dúbio, exatamente. É dúbio. Tem duas cenas que deixam uma coisa meio no ar, né? A gente vai chegar lá. Eu adoro esse filme. Eu acho já vi pelo menos umas 5 vezes. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais. Ele vai crescendo. Novas, vai crescendo, assim. Como você falou, irretocável, né? Irretocável. E é um filme de 3 horas e 49 minutos. 3 horas e 49 minutos. Não é brincadeira, passa rápido, passa rápido. Brincadeira. Passa rápido. E eu acho que aqui o diretor de fotografia dele, lá, o Tonino Delicoli, que até era mais diretor de fotografia do Pasolini, fez 12 filmes com o Pasolini, mas filmou com um monte de gente na Itália, Fellini. Era um cara fera mesmo. Eu acho que é a melhor fotografia dele. Tem cenas que são obras. A cena da Débora, cara. Ela dançando. A primeira vez que a gente vê a Débora, né, que é a Jennifer Connelly, criança ali, 13, 14 anos, sei lá quanto ela tinha. Aquilo é belíssimo, cara. Eu acho que é a cena mais bonita do filme. Inclusive, aquilo foi feito para tentar reproduzir baseado nos quadros do Degas, que filma. Que é um pintor que filmava muito bailarina. Se você entrar, coloca até na galeria. Eu vou botar. Vários quadros de bailarina. Lembra muito. Já baixei essas fotos. Mas é lindíssimo. Eu acho que é a cena mais bonita do filme mesmo, ela dançando. E outra, já que você tá falando de pintura aí, tem cenas com influência do Reginald March, do Edward Hopper e do Norman Rockwell, que eram 3 pintores também conhecidíssimos aí. O filme parece um filme de ourives, assim, o cara vai fazendo uma joia com o maior carinho, né? Até demorou anos pra fazer. A trilha sonora, já tinha sido feita com 10 anos que é outra trilha espetacular magnífica. Nossa, é lindo aquilo. E uma pena, né, que o distribuidor do filme pra começar, nego chacinou o filme. Não, chacinou. Isso daí foi um dos maiores assassinatos. Foi um dos maiores. Assassinato. Não, isso aí foi uma morte, assim, foi premeditado o negócio. Quem assiste o filme hoje não entende como é que esse filme não foi indicado e não ganhou nenhum Oscar. Como é que ele não ganhou a trilha sonora? Porque o distribuidor comeu mosca na hora de inscrever a trilha sonora dele. Absurdo isso, né? Absurdo. E não só isso, eles chacinaram o filme, cortaram, né? Porque o filme original, que a gente tem hoje, ainda bem, ele tem 229 minutos, não é isso? Isso. O corte dos Estados Unidos foi para 144 minutos e os caras tiveram a audácia de alterar aqueles flashbacks, aquelas mudanças no tempo. Botaram cronológico. Eles botaram cronológico, cara. Que é isso? É pra pegar os caras da porrada. Eu tenho até curiosidade de assistir, porque deve ter ficado um horror o filme. Eles botaram um barulho de tiro no final para indicar que o personagem de James Woods se mata. É loucura, né? É verdade, tem isso também. Isso realmente é um filmocídio, né? É um filme. Eles mataram o filme.
Em geral, eu não tenho essa visão, não, de que o produtor é um monstro, atrapalhou o filminho do diretor. Acho que muitas vezes ajuda, tá? Eu não tenho essa visão de que, são sempre uns sacanas. Nesse caso, a gente tá falando desse caso. Mas nesse caso não tem defesa. Foi um absurdo mesmo. É coisa de cadeia, cara. Foi talvez o pior caso que eu conheça de dilacerarem um filme. Mas eu nem sei se é muito culpa dos produtores nesse caso. Acho que é mais o distribuidor mesmo. Não, o distribuidor americano, claro, no caso. Chega comum, mas um filme de quase 4 horas... Agora, se cortar algumas cenas, até compreensível. Agora eles cortam, talvez com medo de ficar difícil de entender, colocaram tudo em ordem cronológica, né? Ficou horrível. Meu Deus do céu. Esse falando aí da história do filme, né? É até interessante destacar aqui que, ele é baseado num livro chamado The Hoods, que é escrito pelo Harry Gray, que foi um gangster mesmo, e parece que é um dos pouquíssimos livros de gangster autobiográficos, né? Quer dizer, o cara era um gangster, a história, né, claro que é a visão do Leone e tal, mas a história do livro ali é a autobiografia do próprio Harry Gray, né? E o Leone se arrependeu de ter negado o Poderoso Chefão, que ele foi convidado pra dirigir. Ele se arrependeu muito disso aí. E esse filme tem um jeitão de O Poderoso Chefão 2, vocês não acham não? Do passado. Lá tem a do história do flashback, né? Do passado. Eu acho bem parecido. E eu digo o seguinte, até, sem nenhum drama de consciência, eu acho que tá no nível de Poderoso Chefão. Eu gosto mais do Poderoso Chefão, mas é um filme no mesmo nível. Eu não acho que é um filme que tá muito abaixo, não. É obra-prima mesmo. É obra-prima. Inclusive, a gente falou sobre duração, a ideia inicial era ser... Ele tinha 6 horas, né, de material que ele pretendia usar em 2 filmes de 3 horas, que no fim o estúdio não concordou e acabou ficando um filme só. Mas a ideia era ser maior ainda, né? Do que era isso mesmo. E tinha uma... falando sobre os atores aí, né? Parece que o Gerard Depardieu ia fazer o papel do Noodles, isso em 75, né? O Leone tem esse filme aí, como a gente falou, desde Era Uma Vez no Oeste, ele queria fazer esse projeto, né? Em 75 ele estava anunciando que o Gerard Depardieu ia fazer o Noodles, né? O personagem do Robert De Niro, e o Noodles velho seria feito pelo Jean Gabin, outro grande ator francês. Eu não sei por que a escolha de franceses, né? Para esses papéis. E no caso do Max, que é o personagem do James Woods, ele seria feito pelo Richard Dreyfuss, quando ele fosse novo. E mais velho seria o James Cagney, cara. Cagney seria interessante de ver. Seria interessante Agora, de ver. como ficou ótimo, porque o elenco também é maravilhoso, né, cara? Ele adorou o Robert De Niro, até quando ele sacaneou o Clint Eastwood, foi muito citando o De Niro, uma relação ótima. O James Wood tem uma admiração pelo Leone de estender tapete vermelho, fala maravilhas. Ele é outro que fala que foi o filme da vida dele, né? Foi o filme da vida dele. É outro que baba o ovo legal do Leone e deve ser com certa razão, cara. Com certeza, não, porque o filme é perfeito. Imagina o orgulho que deve ser você ser um ator de um filme desse, né, cara? Você vê, caraca, o filme é fantástico. Eu acho que é bem maior do que eles imaginavam que podia ser e eles já deviam imaginar que seria bom, né? E diz que o Leone, quando ele vai vender o filme pro produtor, o cara que bancou o filme, um americano, cara, ele tinha um filme na cabeça, cara. O cara fala que o Leone descreveu o filme plano a plano e durou cerca de 4 horas a descrição, porque ele tinha tudo na cabeça. Ele contava, nesse plano vai ser assim, não sei o que. Chegou ao cúmulo dele pedir para inserir 10 segundos de fala numa das cenas, porque ele queria que determinada personagem andasse de lugar para outro falando alguma coisa. É um negócio de louco, você pensar que tá tudo na cabeça do cara, né? O filme inteiro, antes de estar rodado, ele já tinha o filme não tinha nem, cabeça. acho que, o cenário montado. Mas ele sabia o tamanho que ia ficar da cama até não sei onde ela ia e queria que esse tempo fosse preenchido com o diálogo dela. Surreal, né? Agora, é uma extensão do Velho Oeste, né? Aqui já são os gangsters, que é quase uma consequência, realmente, da América, né? Agora não são mais pistoleiros, mas são gangsters em cidades grandes, né? Se virando, né? No crime. É bem isso o filme. É bem nessa linha. Esse sim você pode dizer que está colado com Era Uma Vez no Oeste. Aí eu concordo. Eu gosto da forma como o filme começa naquela... uma cena de um assassinato, e isso que não dá pra imaginar colocando tudo em ordem cronológica, né? Porque ele já te joga numa tensão, a mulher é morta, o cara tá sendo espancado, o que tá acontecendo? Já te atrai é o anzol pro filme, pra tudo que tá acontecendo, né?
E aí a coisa vai se desenvolvendo depois. E aí tem duas obsessões, né? Tem a obsessão do Noodles pela menina, né? Que depois vira Elizabeth McGovern, e também a do Max pelo banco, né? Que ele fica todo maluco lá, até o Noodles delata ele pra ele não se matar e tudo mais. E tem esse lance da culpa também, né? Os dois ficam culpados. O De Niro acha que o James Woods morreu e tudo mais, e não entende quem ficou com a grana, e ele também ia roubar, né? Se tivesse grana naquela pasta, ele teria levado, né? E o James Woods, claro, foi o que fez a traição e tudo mais. Então no final tem os dois uma dupla traição, na realidade. Foi uma dupla traição. Que uma deu errado, mas foi traição. E tem essa que você falou no lance de colocar o filme cronologicamente, nesse corte americano. Eu fico imaginando como é que ficaram aqueles planos, porque tem uma coisa muito bacana no filme, que é ele fazer uma elipse sem sair do mesmo espaço. Vocês já repararam isso? Tem uma hora que ele sai por uma porta na estação do trem, logo no início. Sim, sim. E ele volta pela mesma porta 35 anos depois. Que mudou a assim pintura como na quando parede. Ele olha, quando ele olha pela fresta também, que ele exatamente. Vê a menina, e já volta no tempo. E ele volta no tempo, mas no mesmo espaço, né? Não, um filme feito com carinho. Você vê que não foi de qualquer jeito, de jeito nenhum, né? É maravilhoso, pô. Filme pra mim perfeito. E tem um lance único na carreira do Leone, pode dizer que ele sempre se repete, que aqui não tem vingança, né? É quase como se fosse um amadurecimento do próprio Leone, né? No final, o Noodles tem toda a chance de dar o tiro, até o cara até quer, o Max pede para que ele o mate, mas ele não quer, ele considera aquilo águas passadas e tal, ele meio perdoa, né? É bem, bem curioso isso, saiu totalmente da linha do Leone, né? Que a vingança... E nem, a vingança não é o mote desse filme, não é. Tem um pouquinho de vingança ali na história dos garotos depois. Mas é pouca coisa, não é. Eles acabam matando o cara que matou o garotinho, né? Isso sim. Mas não é o mote principal, realmente não é. E a cena final, o que vocês acharam do final do filme? Porque a cena final do filme tem aquele lance dele sair da mansão do James Woods, né? Sem ter matado, Sem ter matado, que o James Woods praticamente pede pra ele dar um tiro, né? E matar ele. Ele nega, sai da mansão, fica na rua. Aí ele vê uma figura saindo da mansão e vê um caminhão de lixo passando, e essa figura, essa pessoa some atrás do caminhão de lixo. Né? E ele, é um caminhão de lixo com triturador. Com triturador atrás, exatamente. Aí tem aquele plano dele olhando pro triturador e você fica, pô, o cara se jogou ali, se matou ali. E diz o James Woods, lá no documentário, que inclusive o Sergio Leone usou um dublê pra ele. Pra ficar dúbio mesmo. Pra ficar dúbio. O James Woods tava no set de filmagem lá, mas o Sergio Leone falou, não, vamos botar o dublê seu aqui, porque eu quero que... Não vai dar pra ver se que é você realmente. De qualquer jeito não daria, né? Isso é só não daria. É um toque. É porque assim, fica dúbio duas vezes, né? Primeiro se era ele ali ou não, e se ele realmente se jogou e se matou, se jogou no caminhão ou não. Que a dúvida, todo mundo fica perguntando. E aí, ele se matou? Ele se jogou? Pra onde ele foi? E tem uma terceira dúvida. Que é muito pior do que essa. Muito pior, que é o plano final do filme. A sequência final do filme é ele na casa de ópio, ele deitando, ele dando uma tragada, ele novo, né? Acho que adulto, E mais novo, não tá velho, né? Essa cena com o James Woods que a gente falou, ele já tava velho. Mas tem ele deitando na cama, dando uma tragada lá no ópio, e ele olha pra cima, a gente vê ele através de uma tela, né? Que é o teto da cama. E ele dá uma risada e acaba. Quer dizer, o Leone, quando perguntado se aquilo ali, todo o filme poderia ser uma grande viagem de ópio dele, o Leone meio que deu a entender que pode ser. Foi um cara que foi perguntar pra ele depois do filme, vem cá, me explica aí. Aí o cara até falou isso, o cara, não, esquece, não conta mais não, que eu quero ficar com a noção de que aconteceu, né? Mas vocês ficam com essa impressão? Não, eu não consigo engolir isso. Pra mim aconteceu. Não fico, mas que foi uma coisa legal, foi. É possível. Até porque ele está mostrando, né, numa época anterior ainda. Ele está mostrando simplesmente um momento que ele vai lá e está lá se drogando com ópio. Ele está numa viagem de ópio ali. Não, mas aí que tá. Provavelmente a viagem de ópio dele seria o que seria no futuro. Ele imaginaria o que seria no futuro, toda a vida dele, né? O que aconteceu no passado, que seria transformado pelo ópio ali.
E o Ah, que é? aconteceria Pra mim é só o futuro, no que- futuro, não. A viagem dele seria ele recordando o passado, misturado com várias coisas, né? Porque ele não está em sã consciência ali. E o futuro também. Quer dizer, ele só estaria deitado na casa de ópio, viajando sobre o passado Só da que vida dele e o futuro que seria. O que eu não engulo é que tudo faz muito sentido, com exceção desse lance meio maluco do cara se jogar no lixo. Aquilo que eu realmente reconheço que é meio surreal. Mas fora isso, eu acho que faz sentido demais para ser uma viagem de ópio. Eu descarto muito por isso. Mas claro que eu também não gostaria que fosse tudo uma alucinação. Isso também peça. Não sei se vocês veem assim. Mas não me passa, não. Só me passa ali uma cena mostrando ele numa das viagens. Mas um final você entender poético, que tudo também aquilo que a gente viu foi uma história. É a Dorothy de volta da Terra de Oz. Não acho. Eu vejo ele só sendo feliz ali, porque ele passa o filme todo sendo negado pela Elizabeth McGovern, né? Ele até estupra ela, né? Até, em tese, Cena pesada, inclusive. pesada. Né? Até fica implícito. É. Fica implícito que o filho dela é dele, né? Fica razoavelmente implícito isso. E não é uma coisa legal, ela não aceita. Então Não, mas você acha que o filho dela é o filho do James Woods, cara? Não, fica implícito. Eu acho que não, eles usam inclusive acho que o mesmo não, ator, eles só que usam ele o era a mesmo cara do ator. Max. Que a cara do Max. Implícito. Eu acho que ali naquela cena é meio que ela falando, mostrando que, pô, depois que você fez comigo, cara. Eu acho o seguinte, quando ela fala pra ele não sair por aquela porta, quando eu tô assistindo a primeira vez, eu tenho a impressão que vai ser o filho dele, tem um filho que ela quer esconder, mas quando mostra, eles colocaram exatamente o mesmo ator, e falar que é o pai e tal, e é o mesmo ator que é a cara do outro, eu acho que era filho do Max mesmo. Que ela teve uma relação com o Max. Filha dele, não. Eu acho tanto que é mais uma não, dúvida. mas tanto é que eu acho que é ela que meio que revela pra ele o James Woods, não, o James Woods que tinha outro nome, que tinha virado um vereador. Harry Bailey. Harry Bailey e tal. Ele pergunta, mas qual o seu envolvimento com esse Harry Bailey? Quem é esse Harry Bailey? Não sei o quê. Acho que é meio claro que é o filho do James Woods, cara. E ela não quer que ele veja justamente porque sabe que quando vê o garoto vai ver que é a cara do pai. Não, e também vai descobrir que ela ficou com medo de matar e ele morrer também, claro, né? Ela não queria nada daquilo, né? Que pediu pra ele ir embora, praticamente. Mas eu não consigo aceitar esse lance da alucinação, não. Eu vejo como é o momento que ele consegue relaxar na vida dele ali, tomando ópio. Eu também. Mas é possível, que é possível, É um filme de várias leituras. Várias leituras. Filmes excelentes têm essas leituras. A gente já falou isso aqui, né? Mas pra vocês ele se joga no caminho? Pra mim ele se joga. Eu também acho. Ele queria morrer, pô. Ele quer mostrar pra gente que isso aconteceu, mas é uma coisa também você pensar em alguém que se suicida dessa forma com uma arma. Ele acabou de estar com uma arma ali no escritório, o cara vai pegar e se jogar num triturador, num caminhão de lixo. Não, mas demais. Tem uma fala que eu acho que é do Noodles, que seria uma pena ver uma vida de trabalho ir pro lixo. Ele fala isso. E o mal aquilo seria ir exatamente pro lixo. Seria literal, né? Seria literal o troço. O Sérgio Leone fala que ali a ideia era fazer algo como a morte do Jimmy Hoffa, né? Que era um mafioso também, envolvido com o sindicato e tal. Você nunca sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu com o Jimmy Hoffa direito. Ele morreu, ele não morreu, o cara só se escondeu, sumiu do mapa, entendeu? Mas acho bacana isso no filme, de deixar em suspenso, né? Que você pode interpretar de várias formas, né? E pode falar sobre esse final no podcast aí. Ficar discutindo se aconteceu ou não aconteceu. Agora, foi muito mal recebido por causa dessa mutilação nos Estados Unidos, né? Em Cannes ele foi muito bem recebido, né? Mas nos Estados Unidos não. Tudo bem que ele ia concorrer com Amadeus ali no Oscar, ia ser enrolado, ia ser briga de cachorro grande, mas com certeza era para ter ganho vários. E infelizmente ele teve essa tristeza aí do filme da vida dele não dar certo, né? Não dar tão certo quanto ele merecia, e com certeza merecia. E ele estava já preparando um filme sobre o cerco a Stalingrado, mas aí ele teve o ataque do coração, né? Ele comia muito, né? Ele teve problema de coração, morreu em 30 de abril de 89. Jovem, né? Jovem, né? Um cara ainda bastante aí. 60 anos. Podia ter feito vários outros filmes, vivido melhor, né? Isso.
E é um dos diretores, no meu conceito, mais visuais aí da história do cinema, né? Um cara que, pô, a imagem ali é tudo. Você vê que vários filmes dele tem poucos diálogos, né? É muito imagem. E muito influente, né, cara? Você basta ver o Tarantino. O Tarantino chupa direto ali dos filmes dele. Apesar de poucos filmes, né? Não é uma filmografia extensa. Nisso eu acho que ele lembra o Kubrick, né? De ficar vários anos pra fazer um filme, trabalhar com carinho a coisa e tal. Acho que tem bem o Kubrick nisso, e né? fazendo filmaços, né? Também, né? Agora, só uma historinha aí antes da gente terminar. Que você falou da morte do Sérgio Leone, mas você sabe que ele quase morreu de outra forma, que seria uma forma bizarra. Manda aí. Eu vi uma entrevista daquele Luciano Vicenzoni, que foi roteirista dele, né, fez roteiro do Por uns Dólares a Mais, Três Homens em Conflito, Quando Explode a Vingança, que ele conta o seguinte, que eles estavam nos Estados Unidos, ele e o Leone, e eles foram convidados para uma festa, que seria tipo um chá de bebê, da Sharon Tate, que era esposa do Roman Polanski, na época. E o Polanski não ia estar na festa e tal, mas eles foram convidados por um produtor para ir para a festa e tal. E o Luciano Vicenzoni falou assim, pô, Leone, vai, porque eu não vou poder ir. Um outro amigo me chamou para passar um final de semana na casa dele e tal. Aí ele foi, passou o final de semana na casa desse amigo. Acho que no dia seguinte, ele viu que no horário que eles teriam chegado na casa da Sharon Tate, tinha acontecido aquela chacina horrível do Charles Manson. E ele, cara, a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone e ligar pro Leone, que ele falou, caraca, o Leone morreu ali. Porque matou a Sharon Tate e os convidados, matou todo mundo. E aí o Leone atendeu e falou, não, tô aqui, não fui na festa porque eu não falava nada de inglês. E o Vicenzoni, que falava um pouco de inglês, acho que falava bem inglês, ia ser o intérprete dele ali na festa e falou, não vou nessa festa, vai ser chata. E se salvou assim, né, cara? Salvou ele, imagina, ter morrido ali. Na vida tem que ter só o próprio Polanski, né? Podia estar lá e não Que loucura, né? Doideira. E a gente teve vários filmes ótimos por causa disso. Ainda bem. É incrível mesmo. Vocês têm algum preferido dele? Pra mim, Era Uma Vez no Oeste. Pra mim, Era Uma Vez no Oeste. Sérgio também, né? Cada vez que eu revejo, eu fico colocando pra brigar América com o Oeste. É duro ali. Nessa última revisão, eu coloco, acho que o Era Uma Vez na América um pouquinho à frente, mas é pau a pau ali. Se é possível que um diretor ou um artista pode ter duas obras-primas, isso não é uma coisa paradoxal. Claro que é. São as duas ali pau a pau. Acho filmes irretocáveis. É isso aí. Então é isso, né, Pedro? Ficamos por aqui então. Valeu, Sérgio. Um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Até mais. Grande abraço. Abraço.